Amém. Bom dia. Sempre é bom ter esse momento de estarmos aqui juntos, né, para louvar, para agradecer ao Senhor pela sua presença. E antes de vir até aqui, eu estava conversando, eu procuro fazer essa ponte, né? Um grupo significativo, ou como esse que nós temos aqui, está lá cuidando das nossas crianças, se preparando. Então, hoje nós temos um momento aí da toca saudável. Então, os professores estão lá, naquela motivação, e eu estou ali também, fazendo parte, conversando com um, conversando com outra. E como que isso assim, é gratificante, mas eu sempre fico impressionado que em um dia específico, né, sem ter uma rede social, sem ter nenhuma comunicação da qual nós conhecemos, de rede aberta, fechada, ou de algo escrito, né? O nosso Senhor Jesus faz uma convocação, e que em todo o mundo, talvez com a diferença de fuso horário, é óbvio, né? Essas pessoas estão se levantando, olha só que coisa linda, né? Para adorar ao Senhor Jesus. Isso não é algo que deixa a gente maravilhado, impressionado pelo poder de Deus, pela a maneira com que Ele é poderoso, é onipresente, está presente em todos os lugares, né? Então, é muito gratificante saber que, neste exato momento, essa comunicação também chegou aos nossos corações, e por isso você está aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso, né? Você ouviu a voz do Senhor. Ele te levantou. Talvez para alguns Ele enviou um anjo para te derrubar da cama, usou o seu vizinho. Para outros está usando o galo aqui da frente, né? Tem algumas pessoas que perguntam. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, algumas pessoas perguntam: pastor, essa igreja é no sítio? Eu falei, tem até um galo. Mas espero que não seja aquele galo, né, que cantou para que Pedro pudesse ouvir, e hoje nós não temos mais essa necessidade, porque nós temos agora o Espírito Santo de Deus. Então, é motivo para você glorificar, é motivo para você agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu quero lembrar os irmãos que amanhã eu quero estar com vocês às 20h30. Aquele encontro que nós teremos em casa, né? Aquela coisa doméstica mesmo, onde eu faço questão de estar gravando da minha casa, né, de não precisar vir para a igreja, para que você possa entender que o momento do culto é algo muito, muito pessoal, muito íntimo, muito familiar, né? E tem sido assim muito gratificante. Eu quero agradecer a você que nos assiste e que, mesmo não sendo cristão, nos acompanha. Esse momento muito ímpar, né, que nós temos ali, aonde nós ouvimos Deus falar, e não sei se vocês vão conseguir entender isso, não tem uma explicação científica, mas naquele momento, quando eu estou ali reunido com vocês, sabendo que a igreja do Senhor está ali, o meu coração, ele se aquece, sabe? Ele aquece por ver as maravilhas que Deus já está fazendo naquele momento. Eu não tenho noção das curas, dos milagres, das palavras que foram usadas pelo Senhor, mas eu tenho a convicção que essa palavra, ela é poderosa, e ela levanta e reanima cada uma das vidas, né? Então, eu quero lembrar vocês, nessa segunda, teremos aí esse momento da oração, tá bom? Eu vou também depois, vou fazer um desafio, tá? Para que... Tem 3 perguntas aqui,
que eu não vou estar respondendo, mas vou estar fazendo um desafio para que você possa responder lá no culto de oração, né? No culto de oração, no final, eu vou estar lembrando dessas 3 perguntas que os discípulos fizeram, e eu quero que vocês me respondam. Então, assim, para motivar vocês, eu pensei algo que sei que poucas pessoas gostam, uma barra de chocolate. O que você acha nesse frio? É uma dinâmica, tá bom, irmãos? Não é que aquela barra é santa, é um unção do pastor, chocolate, nada disso, tá? É uma coisa familiar, não ia fazer nesse culto aqui aberto, mas amanhã eu vou estar falando essas perguntas e amanhã eu vou estar fechando mais esse detalhe, tá bom? Então, lembrando que sempre tem algo aí para motivar as pessoas numa dinâmica a participar. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 25, onde Jesus, no versículo 14 a 30, vai contar a segunda parábola, né? E vamos observar que há uma conexão entre a parábola das 10 virgens e a dos talentos. E ela é também um complemento, tá? Que complemento é esse? Não faz sentido Jesus trazer 2 parábolas, uma em sequência da outra, se ela tem o mesmo sentido, né? Ele iria repetir isso, né? Como em verdade vos digo, uma didática também muito usada por Jesus para memorizar aí na sua mente, tá? Então, significa que as 2 parábolas, elas têm a mesma mensagem, no sentido de falar da preparação, da sua volta, e existe uma parte, a primeira parábola estava se referindo, né, às virgens. Primeiro vai dizer que as virgens esperavam o Senhor, e na parábola dos talentos é o mesmo sentido também, né? Eles estarão esperando o Senhor. Mas existem sentidos diferentes, aplicações diferentes, tá? Então a primeira parábola trata da espiritualidade, avisa ali que a gente tem que se preparar e guardar o nosso coração. Então a primeira parábola você vai observar que fala dessa preparação, deste óleo, de estar atento, de cumprir, né, as ordenanças que assim foi dado por Deus. A segunda parábola, ela já vai ter um outro contexto, tá? Trata aí de serviço, que devemos colocar, né, a nossa dedicação no serviço ativo, né? É quando nós comentamos da teoria e da prática. Você imagina quem aqui gosta de ouvir uma declaração de amor? Uma parte, o outro odeia. Quem aqui gosta de ouvir uma declaração de amor, né? Te amo, você é muito especial, né? Tem gente que não tem nem coragem de dizer que você é importante para mim, você é importante para Deus, mas e para você, né? Uma declaração de amor, uma palavra que te motiva. Olha, para mim eu vejo como uma declaração: olha, você hoje está muito bonito, você hoje está muito bonita. Olha, isso que você fez foi muito importante. Essas coisas que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, imagine um casal. Eu já vi algumas declarações assim, né? A pessoa diz: olha, eu amo, te amo, você é a mulher que tem tudo que eu quero, só tem um problema, eu não quero me casar com você. Me explica isso, né? Talvez essa pessoa não esteja hoje mais viva para contar essa história, porque ele colocou a vida dele em risco. Mas há um paradoxo muito grande. Como assim? Se eu ou ela, né, somos tudo isso, então o que impede? Então não há coerência, né? Então não basta simplesmente tratar da parte espiritual se não tiver uma atitude, porque uma coisa ela cancela a outra.
eu estou sempre na casa do Senhor, quando pode me chamar para aquilo que quiser. Às vezes acontece isso, né? Pessoas ofertam que não são cristãos, pessoas, se tiver qualquer trabalho voluntário, as pessoas vêm, mesmo não sendo cristão, isso acontece aqui. Mas quando você fala de Jesus, de aceitar Jesus, não, isso eu não quero. Não há uma coerência, né? Falta alguma coisa. Então, para que haja essa preparação para a volta, né, não basta somente tratar da questão espiritual. É importante que você tenha aí a sua prática, o seu envolvimento, né? E o envolvimento não é apenas financeiro, tá? Acima de tudo é o envolvimento do seu coração. Vamos lá, versículo 14 ao versículo 30. E também será como homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua o quê? Capacidade, né? Grava essa parte aí, capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-lhe e ganhou muito, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será o quê? Dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nesse momento eu quero pedir a liberação do Teu Espírito, a Tua presença, que não falte, ó Deus, o Teu amor, que não falte a Tua fidelidade àqueles que estão nos ouvindo, aqueles aonde a mensagem estarão chegando, aqueles que estão aqui presentes, ó Deus, a cada um dos trabalhadores que estão lá nesse exato momento, mas também estão participando desse culto. Que o Senhor possa ter liberdade, possa falar
e que nenhuma palavra aqui seja distorcida, seja por motivação, mas de uma maneira simples, clara, é o que eu estou te pedindo. Fala conosco. Fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Só quero pedir aos irmãos, antes de entrar no assunto, com essa mudança de tempo, não é comum, nos lugares mais frios, tem lugares bem mais frios do que o nosso, e com mudança de tempo muito bruscas. Existem lugares que chega a menos 50 e um dia depois está mais 40. Então é uma mudança muito grande, você concorda? Há lugares que dá menos 2 e no mesmo dia chega a 22 graus. Então também há uma mudança muito alta de temperatura, mas não tem todas, a problemática que nós temos na área de saúde aqui. É natural, porque a gente vivemos mais num clima tropical, estamos acostumados com isso. Então, assim, eu queria só lembrar os irmãos durante esse período, todo cuidado que você puder ter, e já tem sido comprovado que o grande problema não é a questão de vírus, de bactérias, A grande questão da contaminação da humanidade é pela questão tão simples, se chama aquilo que você ensinava para os seus filhos e que talvez ainda ensina, Antes de comer, antes de dormir, tomar banho, não é verdade? Ainda que seja um por dia, tem que tomar banho. Esse trabalho de prevenção, ele elimina muitas coisas, E aí você vai ver, já desde o Antigo Testamento ao Novo, quando fala do lavar das mãos, fala do lavar dos pés, tem um sentido não só espiritual aí, mas tem um sentido também do cuidado com o corpo. Quando os homens tinham as suas questões hormonais, ou as mulheres, naquela época, eles se separavam, não ficava todo mundo junto. Quando tinha uma situação de lepra ou qualquer uma outra coisa, a pessoa era colocado em um lugar à parte, Então, vamos ter esse cuidado. Me ajuda aí com relação a isso? Amém? Posso contar com você? Ter esse cuidado na sua casa, ter esse cuidado no dia a dia, Para que a gente não precise aí ficar gastando com tantos medicamentos. E se você não se sente seguro com relação a isso, que você volte a usar máscara. Eu, essa semana mesmo, eu tomei uma vacina quinta-feira, agora, vacina para gripe, Então eu fiquei bem arriado, sexta, sábado, ontem ainda estava mais ou menos, mas por que eu tomo essa injeção e hoje para mim ela é importante? Porque eu pratico muitos esportes, às vezes está em tempo bom. Ontem você observou, de manhã, como é que estava? Sol. E à tarde? Tinha lugares que aqui já estava chovendo, então é muito comum, eu saio cedo, e aí quando eu volto nessas trilhas, caminhada e tal, eu pego muita chuva. Então, se eu não tiver essa vacina, eu tenho gripe com muita facilidade. Há daqueles que não querem, meu pai mesmo falava, não, Emilson, vacina para gripe foi inventada pelo governo para matar os velhos, para que não pague a aposentadoria. Então, cada um tem as suas argumentações, Mas tem muitas vacinas que já têm sido comprovadas, e esse tempo ele é importante, E até a vacina aí, do coronavírus, Então, se você já tomou a segunda dose e quiser tomar a terceira ou quarta, não sei como é que está aí, também fica à vontade. E aqueles que não querem, cada um é responsável pela sua própria vida. Nós só não temos o direito de contaminar o outro, ok? Tá? Então, isso é importante.
e que fica uma grande aplicação para nós aqui, tá? Em alguns países, e até aqui na América do Sul, quando está gripado, não vai nem trabalhar. E como é que é nós brasileiros, entre nós brasileiros? É só uma gripezinha. Não, não é. Tem muita gente morrendo de pneumonia, talvez você não saiba disso, tá? Não só criança, mas adulto também. Então fica essa palavra aí de alerta para todos. É importante se cuidar sem ficar em pânico, sem ficar com medo. Vemos aqui nessa parábola um ensinamento extremamente importante, né, em que, como que isso começou? Começou com uma simples pergunta que está lá em Mateus 24, versículo 3, onde os discípulos vai chamar Jesus, não em maneira pública assim, né? Eu vejo que em cada versículo, eu não sei, eu acho que cada dia que eu estou lendo mais a palavra, eu estou ficando mais apaixonado por essa palavra, sabe? Porque assim, sobressai tantas frases que dá uma lição de vida, dá um ensinamento, né? Quando você pega esse texto aqui, ó, versículo 3, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a eles em particular, né? Então é importante que existem coisas que são muito pessoais, né? Eu aqui, quando atendo o gabinete, eu não entro nunca na particularidade do casal. Acho que isso não compete a mim, né? Saber a intimidade, o que o um faz, não compete a mim. A minha palavra é sempre direcionada no sentido espiritual e até no sentido mesmo humano, mas de comportamento, nunca entrar nessa particularidade. Isso a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada ministerial, né? Que é proteção para aquela pessoa e proteção também para o pastor que está ali ouvindo, né? Então, em particular, é essa particularidade que Jesus quer que todos nós venhamos a ter, essa liberdade. Jesus, senta aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Senta aqui que eu tenho algo para perguntar para você. Então ele vai dizer assim, dize-nos, qual foi a pergunta, né? Dize-nos, aqui na verdade são 3 perguntas. E essa pergunta que eu quero que amanhã você ver se você consegue responder, né? Não pode perguntar aos nossos professores, tá? De ensino, já estou avisando para o Vladimir, para o Alfredo, para o Pimenta, né? Mas eu quero, aquele que conseguir responder na quarta-feira, eu vou estar dando resultado para os irmãos, tá? Amanhã estarei falando sobre isso. Dize-nos quando acontecerá essas coisas, tá? E qual será o sinal da sua vinda no fim dos tempos? Os discípulos e seus porquês, né? Aqueles porquê, mãe, por que isso? Por que eu não posso comer? Por que eu não posso ir a tal lugar? Por que sou sempre eu que tenho que arrumar a casa, né? Vem de uma família de 4 filhos, né? Então cada um tinha uma escala dentro da... Qual é a escala que você tinha na sua casa? Era de passar pano no chão? Era de lavar a louça, né? E aí geralmente você pergunta, por que eu? Quando pai, a gente não tem muita paciência para responder, chega uma hora que esses porquês, eles ultrapassam o limite, né? Então aqui a gente podemos ver nesse versículo, que os discípulos, eles encheram Jesus de perguntas, com as suas incertezas, com as suas curiosidades. As perguntas geralmente é por causa disso, você não tem resposta, você quer aprender, ou você está curioso, né? Então, eles lançaram essas 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? Está aí no versículo 3, né? É tudo junto, mas são 3 perguntas. E qual será o sinal do fim dos tempos? Então, você poderá fazer essa pesquisa,
que existe uma explicação para isso, tá? Biblicamente. Porém, Jesus aqui não se preocupou de responder diretamente essas 3 perguntas. Porque o mais importante não era saber quando acontecerão essas coisas, ou qual seria o sinal da sua vinda, né? Ou o sinal do fim dos tempos, que é a maior preocupação dessa geração hoje que nós vivemos. Quer ela hoje seja cristã ou não, ela se preocupa com o fim dos tempos, né? Sem se preparar para isso. Então, a preocupação e o propósito de Jesus aqui foi de preparar aquelas pessoas. Porque uma pessoa que está preparada e que sabe colocar aquele ensino em ação, não importa quando acontecerá, em que tempo, né? Qual será o sinal, ou quando será o fim dos tempos. Quando acontecer, a pessoa está o quê? Preparada. Então, veja que como que a mente de Jesus funcionava de uma maneira muito racional, rápida, mas olhando sempre para o futuro, né? Então, as 2 parábolas é justamente resultado dessas perguntas que estão aí em Mateus 24, versículo 23, né? Conta várias coisas nesse capítulo, mas no versículo 25 ele começa a falar sobre essas 2 parábolas. Então, baseia-se a parábola no que parece ser um costume da época. Ao viajar para Roma, esses homens ricos, eles deixavam nas mãos dos seus escravos, né? Todos os seus bens, os seus negócios não paravam, né? Porém, aqui, eles não tinham de aceitar essa responsabilidade ou não, eles não tinham esse querer, era algo imposto. Diferente dos dias de hoje, se eles fossem um empregado, você falar, não fui contratado para isso eu não quero fazer, eu estou me demitindo, ou então eu quero que você me dê as contas. Não era nesse caso aqui, eram pessoas escravas. Porém, seria mais ou menos assim hoje, para você entender, que tipo de escravos eram esses, né? Nem todos aqui os escravos do Império Romano eram analfabetos. Hoje, quando você pega uma situação onde muitos abandonam o seu país e vai viver em outro país, nós temos vários povos vivendo aqui no nosso país que estão exercendo uma função bem abaixo do que a sua formação, porque a sua formação no outro país tinha validação, que não tem essa validação no nosso país. Então, para sobreviver, uma pessoa que é um médico em outro país, não tendo essa validação do seu diploma, vai trabalhar naquilo que aparecer, para se manter, para se sustentar. Porém, não quer dizer que aquela pessoa que está ali é uma pessoa que não tem uma formação e por isso está fazendo aquele serviço. Então, essa era a situação, né? Nem todos os escravos que eram pegos desses povos por guerras eram pessoas que não tinham estudo, não tinham conhecimento. Muitos aqui eram peritos, estudiosos e até negociantes, né? Então, mediante essa formação, alguns poderiam tratar ali, né, dos negócios do seu senhor ou investir o seu dinheiro. Então, quando eu conto essa história aqui para você, é para que você possa entender que quando foi contada essa parábola, fazia todo sentido para aquela época, porque esse era o contexto que era vivido ali naquele período. Então é sempre bom a gente fazer essa ponte, para que, se não dá a impressão que você tem que colocar algo a mais, acrescentar algo para que a palavra fique significativa. Não precisa disso. A palavra por si só, ela já fala, porque ela é verdadeira, você pode glorificar a Deus, ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa. Então aqui conta a história, o homem que viajava para um país distante, e aí já simbolizando o sentido que Jesus estava querendo dar essa parábola,
representa o Senhor Jesus, que vindo da parte do Pai, estava para voltar e para deixar os seus servos em condições de continuar a sua obra. Ele vai dar poder, autoridade, dons e capacidade para cada uma daquelas pessoas. Então, Jesus pega um contexto do momento para falar de algo futuro. Então, é importante você entender isso, que aí quando você participa dos estudos, por isso que a gente incentiva você, participe dos estudos que nós temos, às terças e às sextas-feiras, participa do nosso culto de oração aqui, terça-feira, presencial. Tá? É importante você entender isso, que a Bíblia não só fala do passado, e o passado não se refere só ao Antigo Testamento, não. Tá? Tem muitas coisas do Novo Testamento que já se cumpriu, foi passado. A Bíblia também fala do presente, de coisas que a gente precisa do nosso dia a dia. Mas a Bíblia também fala do futuro, das coisas que você precisa. Nós precisamos nos preparar hoje para o futuro, seja ele de ordem espiritual, de ordem de saúde ou de ordem física, né? Então, no versículo 15, vai dizer assim, Mateus 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro o quê? 1 talento. E cada um de acordo com o quê? A sua capacidade. Em seguida, partiu em viagem. Então, o que simboliza esses bens do Senhor? O que a gente pode pontuar para trazer esse assunto aqui nessa manhã, né? Simboliza a verdade do Evangelho, o poder espiritual e os dons espiritual. Então, os bens do Senhor, aquilo que você recebe, resumindo, basicamente está nisso, né? Que aí está a fé, a sua consagração, são os subitens, né? Mas é importante a gente entender que os bens do Senhor simbolizam as verdades do Evangelho, né? Ou a única verdade, se é assim que você quiser, o poder espiritual. Uma vez você recebendo essa verdade, o que isso vai acrescentar, né? Qual o retorno que isso traz para mim? O retorno que eu falo é no sentido de mudança. E os dons espirituais. Então, vamos lá, o que se fala da verdade do Evangelho? Em 1 Coríntios, veja o que está em versículo 9, 14 ao versículo 18. Conta essas verdades, que é importante você ter essas verdades no coração, porque são essas verdades que são escritas, que vai fazer a diferença. Paulo vai contar aqui, da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então Paulo já começa a dizer aqui que um cristão, aquele que vive da pregação, ele tem que depender unicamente de Deus. Porém, não é algo imposto, né? Eu posso dizer, pela nossa denominação, nem todos os pastores, né? Alguns são militares, outros exercem outra função, e que conseguem conciliar isso bem, né? Mas o bom é que essa pessoa possa viver em prol da igreja, pastoreando, dependendo mesmo, né? E com isso, é óbvio, né? Uma pessoa que vive da igreja, ele não vai conseguir ter um salário que ele vai conseguir lá fora, é um salário incerto, né? Mas também é um exercício da vida de um pastor e de um servo de Deus. Então ele vai dizer, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aí ele tem a opção, mas eu tenho usado nenhum
mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, né? Mostrando que não é uma obrigação. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim, pedindo alguma coisa. Prefiro morrer e permitir que alguém me prive deste meu orgulho. De quê? Pregar o Evangelho. Não está se referindo a um orgulho pessoal, né? Mas dizendo de pregar, me sinto honrado. É um privilégio poder pregar a palavra. E eu quero que você pense sobre isso. Esse privilégio que foi dado a cada um de nós, você tem valorizado? Pastor, mas eu não sou pregador, mas eu não sou missionário, eu não tenho nenhuma função na igreja, mas essa ordenança dada por Deus foi dada para todos. Ide, pregai o meu evangelho. Não vou entrar em todo o versículo, né? Então, em qualquer lugar que você está, você tem uma responsabilidade de pregar o evangelho. E eu vou trazer um adendo ainda mais forte para que você possa entender. Se aquela pessoa que está próximo de você, ela por alguma situação, ela morrer, e você teve a oportunidade de falar do amor de Deus, a Bíblia vai dizer, tá, se não me engano no livro de Ezequiel, depois eu vou estar lendo aqui, ela vai dizer que esse sangue vai cair sobre a sua cabeça, ou seja, você é responsável. E aí não está escrito aqui, mas eu lembro de uma situação de uma senhora, parecia ser de uma igreja, uma senhora cristã, e ela viu uma pessoa sendo baleado, né? Igual as pessoas dizem aí, né? Um trabalhador estava lá com a arma na mão sendo baleado, e ela pegou aquele trabalhador e disse, né? Você aceitou Jesus? E o cara com sangue na boca, não conseguindo falar, e ela conseguiu, aceita Jesus, aceita Jesus. E ele aceitou Jesus, e na mesma hora ele morreu. Essa mulher, ela entendia essa verdade. Ela não pediu para passar ali. Ela não queria ver aquela cena. Não era filho dela, mas ela sabia que ela estava dando a última oportunidade para aquela vida. Talvez você, como eu, fique talvez indignado com essa questão. Como pode Jesus querer receber essa pessoa? Humanamente, o que você ia fazer? Não precisa falar. Mas o amor de Deus é infinito, irmãos. É tão grande que a gente não consegue entender que amor é esse. Que amor é esse, na verdade? Então, mas eu, versículo 15, versículo 16, desculpa. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, não posso colocar o meu sentimento, a minha vaidade, né? Dizer, eu estou aqui porque eu sou mais capaz. Em algumas passagens ele fala isso, que ele fez muito mais do que todos os apóstolos juntos. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Que recompensa é essa? Pensa sobre isso. Contudo, como prego por obrigação, né? Uma vez que você é cristão, eu sou cristão, não vou pregar, eu não tenho que falar do amor de Deus, eu vou ser aquela pessoa camuflada, nunca ninguém vai saber que eu sou um cristão, né? Você não tem esse direito, uma vez que você declarou diante do Senhor que você o aceita. Eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então Deus acredita em você. Qual é, pois, a minha recompensa? E Ele vai dizer essa recompensa, apenas esta: que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Isso aqui é muito complicado para falar hoje. Essa parábola é bem mais fácil do que a primeira parábola. Mas, será que isso acontece?
Será que para ter um atendimento pastoral, será que é cobrado? Será que o atendimento que você tem dentro da igreja, puxa lá, hoje nós temos uma ficha que pode puxar tudo da sua vida. Não, essa pessoa aqui tem que dar um atendimento VIP, né? Essa pessoa aqui, vamos, né, qualquer hora pode me chamar. Nós sabemos que nos dias a dia, e aqui tanto na parábola das virgens, quanto na parábola dos talentos, mostra que no meio deste grupo, há aqueles que de fato são reais e verdadeiros, e que cumprem a ordenança de Deus, e aqueles que não são. Até aí, irmãos, nós temos que ter essa maturidade de entender. O problema é quando a gente acha que, independente de fazer as coisas certas ou erradas, Deus não se importa. Isso não é verdade. Porque o dono dessa seara, esse Senhor que colocou nas suas mãos algo de grande valor, você pode ter certeza que Ele vai voltar um dia. Ele já mostrou que Ele voltou a primeira vez e que vai voltar novamente. E o que você vai prestar conta, né? Alguns pensam, vão prestar conta dos meus pecados, será que eu vou passar, será que eu vou ser aceito, né? E algumas passagens levam até entender isso, né? Quando as pessoas dizem, conta lá uma outra história bíblica, onde as pessoas disseram que expulsaram o demônio, que fizeram isso, aquilo, outro, e Jesus disse, eu nunca vos conheci. Então, será que porque eu estou fazendo a obra, não estou sendo aceito? E como é que eu vou saber se eu sou de Jesus, se eu não sou? Então, na vinda do Senhor Jesus, na sua segunda volta, você não vai fazer prestação de conta dos seus pecados, porque, biblicamente, você sabe o que diz. As questões do pecado já foram resolvidas na cruz do Calvário. Aquele que confessar que Ele é o seu Senhor, Ele não vai trazer só cura para a sua alma, mas cura para o seu corpo, e você vai ser liberado daquela maldição. Essa confissão, nós sabemos que fazemos diária, mas Deus vai pedir conta justamente do compromisso, daquilo que você foi chamado, e Paulo está falando aqui sobre isso, e das coisas que você está sendo negligente, e aí você será julgado por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Então, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Eu quero que você entenda isso, uma vez que você está aqui na casa do Senhor, não importa o tempo de igreja que você tem, não importa o tipo de vida que você levava, mas o que você vai fazer a partir do momento quando você escuta essa mensagem. Qual é a sua prática? Qual é a sua atitude? Qual é o caminho que você toma para fazer um caminho diferente? Então, as verdades do Evangelho, né, que tem muitas aplicações aqui, ela vai abrindo o seu caminho, ela vai te orientando. Um outro ponto que foi dado aqui, mostrando como os bens, assim como esse Senhor deixou na mão de cada uma daqueles senhores, do que tinha 5, 2 e 1 talento, Deus também deixou esse talento que simbolizava um valor alto em ouro, em moeda, algo extremamente significativo para a época. Um outro bem que Deus colocou nas nossas mãos, o poder espiritual. Já dizia um pastor, e eu ouvi isso muitas vezes, que o mundo espiritual, ele domina o mundo natural. E aí você vai observar que existem lugares que é pesado mesmo. O lugar é bonito,
O lugar é de fácil acesso, mas aquele ambiente é tenso. Existem lugares que têm tudo para ser um lugar ruim, feio, né? De um ambiente inóspito, mas aqui há algo diferente naquele lugar. E aí você vai observar, é a atuação da igreja, do evangelho, trazendo esperança. Então nós podemos ver claramente que o mundo espiritual, ele rege sobre o mundo físico. Há pouco tempo estava vendo tenho visto bastante vídeos, né, sobre a questão de aviões, tenho lido muito sobre isso ultimamente. Então, existem relatos que as pessoas dizem assim, isso em 100 mil poderia acontecer, mas por que aconteceu? Né? Eles não têm uma explicação. Existem relatos na medicina que a pessoa diz, ontem também vi um filme muito interessante sobre isso, isso é impossível de uma pessoa estar com o seu cérebro todo parado, mais de 15 minutos, não tem como voltar à vida, se voltar vai ter sequelas, e um coração parar e voltar a funcionar, e a pessoa voltar normal. Qual a explicação disso? A medicina não tem como explicar. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que o mundo espiritual, ele domina sobre o mundo físico. Veja em Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E aí é interessante você ver Deus apontando sempre para o futuro. E até os confins da terra. Não estando preso a essas duas cidades, mas que esse Espírito Santo seria derramado por qualquer lugar que tivesse alguém que clamasse pelo seu santo nome. Aleluia! É aquela oração de desespero, é aquela oração de dizer, de amor, é aquela declaração onde você testemunha, onde você diz, Senhor, muito obrigado por esse dia. Não consegui resolver nada, mas o Senhor há de prover as minhas necessidades. É esse evangelho, querido, que foi derramado, não somente pelas mensagens de Jesus, mas que ele se alastrou, porque essas palavras deram vida quando teve o quê? Quando teve o Espírito Santo de Deus. Uma música é muito boa, uma letra de uma música é muito linda, mas quando tem a melodia junto, dá um outro sentido, né? É muito comum fazer a parte instrumental primeiro, para depois colocar a letra, é o mais convencional. Então, uma coisa dá sentido à outra. Então, o poder espiritual, um outro bem, além de você ter a verdade do Evangelho na sua mão, que você pode usar e aplicar, um outro ponto é esse poder espiritual. Uma vez que você é cristão, que tomou essa decisão por receber Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. E aí esse Espírito Santo vai ser tratado aqui, fala sobre os sinais do batismo, mas tem outras revelações também que é dado para que você mostra que você tem essa porção do Espírito. Agora um ponto importante, e eu vou mostrar isso para você agora. Uma das coisas que você percebe que você recebeu o Espírito Santo de Deus, que uma vez que você decide em viver, em começar a viver esse Evangelho, você começa a se deslocar das coisas seculares. As amizades, elas já não fazem o mesmo sentido que fazia antes para você. Mas é as mesmas pessoas, é o mesmo lugar de convívio que você tinha.
Então preste atenção nisso. Quando você é um cristão, mas volta a ter as amizades com aqueles que não são, amizades, convívio é uma outra coisa. Amizade é de abrir coração, amizade é de abrir a sua casa, de contar a sua vida. É isso que eu estou me referindo, tá? Que nós fomos chamados para estar no meio de todas as pessoas, ok? Amém? Quando você começa a fazer isso, acha que é natural, você está apagando, você está negando, você está recusando essa porção do Espírito Santo. E aí a gente vai lá para a parábola das virgens novamente. Então preste atenção nisso. Uma vez que você recebeu essa porção do Espírito Santo, você fica encantado com o Evangelho. Você termina um culto e você diz, já? Acabou. Sabe por quê? Porque essa chama está acesa, sempre pedindo mais esse combustível. Aleluia. Você encontra uma oportunidade dentro de um vizinho, de uma situação secular, você não vê aquilo como um peso. Você vê aquilo como uma oportunidade de pregar o amor de Deus sem falar um versículo bíblico, de se aproximar daquela pessoa. Por quê? Há dentro de você o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala sobre isso, ter o cuidado para não apagar esse Espírito que está em você. Então, esses bens que Deus tem colocado nas suas mãos, você tem valorizado? O sentido da igreja hoje para você tem sido o mesmo? Não estou dizendo que você talvez não possa trabalhar nesse dia, que não possa ter um domingo de descanso sem se sentir culpado, ou que por algum motivo você não consiga vir no culto. Mas observe isso. Quando isso passa a ser uma rotina na sua vida, quando vira um culto ou uma ceia, não faz diferença para você, é que essa porção do Espírito Santo, esses dons que Deus colocou, esses talentos, você está como aquele servo que é condenado pela própria parábola, dizendo, servo mau, eu te dei algo e você não está usando essa verdade, eu te dei algo e você não está colocando em prática essa porção que eu tenho colocado no seu coração. Que o Espírito Santo possa ajudar a cada um dos irmãos a enxergar a parte que está faltando aí desse óleo, desse azeite na sua vida. Um outro bem que nós podemos ver que foi colocado nas mãos foi os dons espirituais. 1 Timóteo 4, versículo 14 a 16, vai dizer assim, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos nos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então, além de você receber isso por autoridades espirituais, né, por aquele que tem a função, seja diligente, preste atenção, trate isso com carinho, seja zeloso, e vai dizer mais, dedique-se inteiramente a elas. É muito comum, e quando alguém fala isso para você, rapaz, você agora só fala de igreja, eu te chamo para ir a uma festa e você nunca pode, eu te chamo, às vezes no sábado você não pode, durante a semana você não pode, você não tem tempo nenhum não, o seu tempo é só para a igreja. É muito comum você ouvir isso, alguém que já ouviu isso? Né? Será que você precisa disso o tempo inteiro? Aí é sempre bom você fazer uma aplicação para a pessoa. Todo dia que você acorda, você toma café? Ah, tomo.
Todo dia você deveria, né? Escova os dentes? Ah, sim. Todo dia você almoça? Também. E janta? E dorme? Também. Então, se as coisas naturais, a gente faz isso repetidamente e não se cansa, quanto mais as verdades do Senhor Jesus. Você precisa conhecer essa verdade. Mas quando essa pessoa não é diligente, não se dedica, ele, ao invés de contagiar, ele é contagiado, irmãos. É muito interessante isso. Uma vez uma pessoa, saído aí do alcoolismo, ele foi evangelizar uma pessoa, e eu disse: olha, não faça isso. Você pode evangelizar qualquer outra pessoa, menos alguém dentro dessa área, porque essa área é o seu ponto fraco. Então ele, quando chegou para se aproximar daquela pessoa, o cheiro da cachaça que estava na boca, porque uma pessoa que bebe, você sabia disso? É igual a pessoa que fuma. Você pode usar pastilha house, você pode usar, sei lá, aquele cheirinho que bota na boca, mas não tem jeito, fica estranhado, gente. Primeiro, quem fuma já aparece nos dentes, claramente, né? Nos dedos. Quanto mais transpira aquilo ali. E essa pessoa, não, o que é isso? Eu sou servo de Deus. Eu falei, tá, você é o servo de Deus, mas tem um caminho para trilhar, né? Você precisa estar debaixo de uma cobertura. Aquela pessoa foi. E ela não voltou bem. Ela falou assim: irmão Emilson, na época não era pastor. Irmão Emilson, eu fui lá evangelizar, mas eu fiquei com a dúvida. Qual a dúvida? O camarada falou: o que é isso, rapaz? Quem está te ensinando? Jesus também bebia um vinhozinho. Paulo falava, e o cara tinha conhecimento. Paulo falava lá que, olha, para Timóteo, para aquela turma lá toda com ele, ó, isso aí vai trazer uma cura, né? Eu não sei agora, eu não lembro agora se foi Paulo, estou em dúvida. Falou lá que um vinho traz cura, tal. E aí, eu bebo ou não bebo? Eu falei: eu não te disse que você não podia ir lá evangelizar? Não podia. Um outro que tinha essa coisa de acumulador, ele se converte. E é na mesma situação. A pessoa diz: olha, não vai fazer serviço de evangelismo na rua, não. Você veio de uma vida, não estava na rua, mas dentro da sua casa era como se fosse um morador de rua. Não, porque eu conheço, é a minha linguagem. Não é a hora. Isso aí foi uma outra pessoa, um outro testemunho. E aquela pessoa foi evangelizar as pessoas na rua. O ambiente era tão aconchegante para aquela pessoa que ele largou a sua casa e foi morar na rua, ser um morador de rua. Então, percebe que existe todo um trabalho espiritual que precisa ser feito. A gente precisa se dedicar, e esse se dedicar é deixar ser cuidado, é ser orientado, ser instruído, ser corrigido, ser confrontado pela palavra, como o pastor também é. Não há privilégio àquele que prega. Paulo aqui está dizendo, né? Ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Não, eu sou apóstolo, prego se eu quiser. Para mim, então, a diferença não tem, irmãos, porque o nosso Deus é justo, aleluia. A mesma justiça para mim é para você também. Então, Paulo vai estar dizendo aqui: seja diligente nessas coisas, atende bem para a sua própria vida, no finalzinho aí, né? E para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará quem? Tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Esteja atento, irmão. Estar atento à palavra de Deus não é prestar conta para ninguém. O estar atento à palavra de Deus, o maior beneficiário, se é essa palavra que eu posso colocar, a Bíblia diz aqui, ó, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo,
Quem recebe essa primeira recompensa, usando a palavra do apóstolo Paulo, primeiro é você. E depois, aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Então, nós temos aí, nesse Senhor, que sai, e Ele capacita, dá o talento para cada uma daquelas pessoas, um com 5, um com 2, outro com 1, e confia nele. Assim também é o nosso Deus. Antes de ir, Ele disse para os seus discípulos: vocês ouviram a minha verdade, mas vocês precisam de mais. Só isso não será o suficiente. Vocês vão precisar receber o poder do Espírito Santo. O que é isso? Jesus marca um encontro para eles lá em Jerusalém, no lugar de derrota, no lugar que eles foram envergonhados, no lugar que eles foram perseguidos, que não tinham valor nenhum, e agora estava sem moral nenhuma, porque o seu líder estava morto. Ele marca um encontro com eles, e eles vão, e chegando lá naquele lugar, o testemunho daquilo que Jesus falou acontece, e acontece até os dias de hoje. Eles são cheios do Espírito Santo, aleluia, a palavra do Senhor se cumprindo. Primeiro, Ele foi esse verbo vivo na vida deles, depois esse Senhor colocou esses talentos na vida deles, representando aí o poder do Espírito Santo, e aí veio naturalmente os dons espirituais. Lembra daquela história, quando Pedro sobe, se eu não me engano, com Tiago, no templo, ou com outro discípulo que estava ali com ele, aquela pessoa que vivia pedindo esmola, possivelmente Pedro outras vezes já deve ter passado por essa pessoa, era lugar de costume deles, e eles foram para orar, e de repente Pedro naquele dia, naquele momento, volta para aquela pessoa e diz: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho nenhum valor financeiro, eu não tenho os talentos, que eram os valores da época, essa moeda, o que representava a moeda dessa época, mas uma coisa eu tenho as verdades do Senhor, eu tenho o poder de Deus, e vai ser registrado agora que eu tenho também os dons espirituais. Levanta e anda. Deus tem dado para você a verdade, querido. Essa verdade liberta. Deus tem te dado poder espiritual para você dizer: estou ouvindo as notícias ruins, mas em nome de Jesus, será um dia de bênção. Eu observo claramente os dias que eu saio desesperado e não oro, e os dias que eu oro. Pastor, tem dias também que esquece de orar. Que isso, pastor? É isso mesmo. As coisas se encaixam. E no final do dia eu digo: hoje eu fiz muitas coisas. A oração do justo ainda continua sendo poderosa, meu irmão, por causa desse poder que tem descido do alto para todos aqueles que clamam e que buscam pela sua palavra. Deus colocou a verdade nas suas mãos, através das Escrituras, através da maior escrita feita no seu coração. Pega uma pessoa que já passou por uma enfermidade e foi curada. Chega um ateu e diz para ela: Deus não cura. Aí aquela pessoa vai dizer: é verdade, Deus não cura uma pessoa incrédula que nem você, mas eu vou contar não vou contar meu testemunho não, vou pegar o meu laudo para você. Olha aqui. Então sabe o que eu acredito? Que há muito entre nós, querido, que tem enfermidade que vai ser para a morte. Qual a novidade disso? Enfermidade ou não, nós já estamos condenados a morrer.
Mas, porém, aqueles que estão em Cristo Jesus não terão uma morte eterna, mas uma vida eterna com Ele. Essa é a diferença, querido. Mas quem é aquela pessoa nesse período de doença? Esteja viva ou tem um tempo bem menor, enquanto ele está vivo, essa pessoa que é de Deus, ela vai se abater? Vai. Ela vai se desanimar? Vai. Mas aí é que entra a igreja do Senhor. Vamos lá junto, meu irmão. Eu estou com dor, mas também eu estou com você aqui do seu lado. Eu estou desanimado, eu entendo, eu também fico. E se eu estou te animando hoje, é porque alguém um dia me animou. E essas verdades, querido, é poder de Deus que vai contagiando essas vidas cada vez mais. Mas nós não podemos ser incrédulos, porque Deus ainda continua realizando milagres. Eu já fui surpreendido em muitas visitas em hospitais, em olhar para aquela pessoa e dizer: semana que vem não vou encontrar essa pessoa que está aqui. E aí chegava lá, eu não encontrava. E eu soube, pelas enfermeiras, que aquela pessoa melhorou e recebeu alta. Poder de Deus. Missionárias que estão ali, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiro, pessoas que trabalham na faxina, na manutenção. Vou te falar algo, querido. Se tem um lugar onde Deus tem enviado o maior número de missionários, são nos hospitais. Você sabia disso? Eu sou testemunha disso. No lugar onde ninguém pode ir pela doença que você está vivendo, seu pastor, sua esposa, seu filho, não pode entrar. Na UTI, na CTI, no CTI, em muitas situações, mas ali tem um missionário, uma missionária do Senhor Jesus. Eles não estão só capacitados com a sua formação. Isso aí, estudando, qualquer pessoa tem. Mas as verdades do Evangelho, só quem recebe Jesus. O poder do Evangelho, só aqueles que estão prontos para obedecer. Os dons espirituais, querido, é aquele que crê e coloca em prática, e as coisas funcionam. Quando praticamos a palavra, nós, a igreja, a família cristã, somos mais beneficiados. Posso afirmar para você, querido, que nós somos tentados a não pregar a palavra, porque existem outras coisas seculares que dão muito mais resultados. Mas pregar a palavra, querido, é o que dá sentido à vida e que é real. Vamos fechar os nossos olhos. Amém, Senhor. Eu quero te agradecer e que o Senhor me dê condições para estar falando sobre o significado dos talentos. Se essa capacidade não é humana,
não é aquilo que eu tenho habilidade, inteligência. Que capacidade é essa, Senhor? A Tua palavra nos diz, Senhor. A Tua palavra nos ensina. E o Senhor usa uma didática tão simples. Mas não se engane, meu irmão. Esses ensinamentos é poderoso. Esse ensinamento não superlota um estádio de futebol. Porque não existe um lugar só que poderá comportar todos os eleitos e santos do Senhor. Aleluia! Então o Senhor divide isso por porções. Em cada rua, em cada bairro, em cada município, estado, em cada país, em cada continente. São milhões e milhões de eleitos do Senhor. Foram alcançados. E à medida que vai sendo ministrada a palavra, as perguntas feitas pelo discípulo vai sendo mais clara para a nossa vida. Quando acontecerá essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? Só tu és, Senhor. Qual será o sinal do fim dos tempos? Louvor, só tu és, Senhor. Você pode ficar de pé? Digno da minha vida, tu és, Senhor. Deus tem uma resposta para a tua palavra. Eu sou teu. Deus tem uma mensagem para você nessa manhã. Sobre todos é o teu Jesus. Que Ele possa revelar as suas verdades. Você pode erguer as suas mãos. Só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu quero que você feche os seus olhos. Antes de continuarmos essa música, eu quero orar por você. Há muitas perguntas que você não terá respostas. Mas você tem direito de se relacionar com o Mestre. Você poderá fazer isso na sua casa ou aqui neste lugar, dizendo: senta aqui, Jesus, meu amigo, aquele que me compreende, e abre o seu coração para Ele. Ele não vai te censurar por isso. Ele vai falar o seu coração. E se você não conseguir todas as respostas que você quer, a presença dele vai te consolar. Não pergunte o porquê dessa enfermidade, ou porque essa pessoa que eu tanto amava morreu. Mas peça: Senhor, eu quero conhecer as suas verdades, que são muitas nas Escrituras. Abre os meus olhos.
Me dê essa porção, que é esse poder espiritual, para se levantar contra todas essas entidades malignas que levam muitos ao medo, ao suicídio, ao pânico, às doenças emocionais. Mas esse poder que vem do alto, você recebe quando você clama pelo Senhor Jesus. Aleluia! Os discípulos precisaram dessa porção. Essa porção, querido, compete a você cuidá-la dela com diligência. Senhor, vá ao encontro dos meus irmãos e conceda a cada um deles os dons espirituais. Que você receba mais essa porção nessa manhã e saia daqui levando essa palavra viva e poderosa. Senhor, o que o Senhor colocou nas minhas mãos, não importa se são 5, 2 ou 1 talento, não vou me desculpar. Vou fazer o que eu tenho que fazer, o meu melhor. E o Senhor há de trazer a recompensa no tempo certo. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir a minha vida em Ti, Senhor. Minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Ser abalado, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Diga: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Diga: eu vou construir. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Cante, igreja, de todo o seu coração declare: sim, Senhor, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente
levante as suas mãos. Comece a dizer palavras de adoração ao Senhor, de entrega. Exaltado, adorado. Sim, Senhor, nós queremos construir a nossa vida em Ti. Tu és a nossa torre forte. Por isso te adoramos nesta manhã, pela Tua palavra, pela Tua presença. Ó Espírito Santo, Tu que nos convence, que nos mostra o caminho. Continua conosco nesse dia, Senhor, guiando as nossas vidas nessa semana para a Tua glória, Senhor. Te rendemos todo louvor. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha, que Deus te abençoe grandemente. Uma semana abençoada para você.